Quem eu sou? Quem você é? Quem é o ser humano? Quando Deus nos criou, podemos dizer que Ele nos criou em duas dimensões, no sentido vertical e no sentido horizontal, ou em termos luteranos, a justiça passiva e a justiça ativa. Ou para deixar mais claro ainda, nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos iniciar agora nessa série de vídeos falando sobre alguns dos paradoxos luteranos. As duas justiças, passiva e ativa, lei e evangelho, simultaneamente justo e pecador, os dois reinos, já e ainda não. Vai ser uma série muito interessante que eu convido você a estar junto conosco e a refletir sobre esses paradoxos, essas tensões que estão presentes na teologia luterana. Por mais que o termo justiça ou justificação não esteja mais nos nossos vocabulários do dia a dia, conversando com os nossos amigos, vizinhos, mas é um termo, biblicamente falando, importante. O termo justiça significa aquela pessoa que Deus criou, uma pessoa justa, ou seja, sem pecado. E a pergunta que a gente faz é: existe ou há possibilidade de uma pessoa ser justa diante de Deus? E para isso, hoje nós podemos olhar sobre duas perspectivas. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano sobre duas esferas, ou duas dimensões. Ou, no termo latim, coram Deo, ou seja, a nossa relação diante de Deus, e coram mundo, a nossa relação diante do próximo, diante do mundo, diante da criação. Quem eu sou? Quem eu sou se responde é determinado em grande medida na maneira como nós vivemos em relação a Deus e na maneira como nós vivemos em relação ao próximo. O entendimento das duas justiças dentro do pensamento de Lutero veio mais ou menos por volta do ano de 1518, 1519. Lutero ele vem dentro de um contexto da Idade Média de que eles precisavam, a pessoa precisava ficar parecida com Deus, exercitar atos de amor auxiliados pela graça de Deus. Mas o que mais atormentava Lutero na sua vida, na sua caminhada, era justamente o fato de que quanto mais ele pensava sobre isso, em ser justo, em ser santo, mais ele percebia que seria impossível ele ficar diante de um Deus, sim, justo e sobreviver, não importasse o quanto ele tentasse. E o entendimento que Lutero tinha nos seus primeiros anos de ministério, já como professor, como padre, como teólogo, era de que Deus ele julgava aquelas pessoas que não atendiam às suas expectativas, mas recompensava aqueles que viviam de uma maneira mais religiosa e mais santa. E às vezes eu paro para pensar que esse também pode ser uma forma das pessoas pensarem como Deus age em suas vidas. De uma certa forma, pune quando elas não vivem de uma maneira religiosa ou as recompensa da forma, quando elas vivem de uma maneira um pouco mais religiosa, uma vida mais santa. Tentando trazer de forma um pouco mais prática, havia uma confusão entre as coisas que eram seculares e as coisas que eram religiosas ou espirituais. Em vez de ter dois sentidos, um sentido vertical, nosso relacionamento com Deus, e outro horizontal, com o próximo, no contexto da Idade Média havia apenas um único sentido, onde todas as coisas que se faziam tinham como objetivo chegar até Deus. Então, por exemplo, o jejum era considerado muito mais sagrado do que cozinhar para a sua família, para os seus pais, para os seus filhos, para a sua esposa. Ou, por exemplo, você sair e viver uma vida como monge era muito mais relevante, era considerado muito mais sagrado do que cuidar dos seus pais idosos. E ali a gente vai perceber, até foi o movimento que Lutero fez, né? Ele saiu da universidade para entrar e ser monge porque ele achava, porque essa era a maneira de estar mais perto de Deus. E assim acabava transformando aquela sociedade numa certa hierarquia dos cristãos, dos supercristãos, daqueles que estavam mais próximos de Deus. Então, a nossa justiça ela era apenas uma justiça vertical. Todas as coisas que fazíamos, elas importavam para que a gente subisse a escada para chegar mais perto de Deus. Lutero, em seus primeiros anos, olhava para o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que dizia: ele não se envergonhava do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que nele crê. Primeiro os judeus,
depois também os gentios, e o Evangelho se revela, ou a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e assim como está escrito, o justo viverá por fé. Eu olhava para esse texto e percebia no Evangelho apenas essa justiça ativa de Deus. E quanto mais ele olhava para o Evangelho, mais ele se cobrava por não atingir os padrões que esse Evangelho ele colocava, ele estava pondo sobre os ombros de Lutero. Ele diz em vários textos, em vez de amar o Evangelho, ele odiava. Justamente o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que afirma o justo viverá por fé, foi extremamente importante no pensamento e na reflexão de Lutero sobre a graça de Deus, porque ele percebeu que a justiça de Deus não é algo que exige algo de nós, mas uma justiça que realiza por nós, algo por nós. E por isso que o ser humano ele está relacionado a duas justiças, a justiça da lei e a justiça do Evangelho. E quando ele percebeu isso, diz que é como se ele havia entrado nas portas do paraíso novamente. Esse relacionamento que Deus tem conosco, no seu sentido vertical, é passivo. Nós recebemos. Assim como diz no Catecismo Menor, nós recebemos tudo por graça, pela sua paterna e divina bondade, sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte. É um presente. É um presente o fato de estarmos presentes na criação, pelo ar que respiramos, pela comida pela qual nos alimentamos, pela água pela qual bebemos, mas também onde nós somos alimentados espiritualmente por meio da pregação da palavra, onde ouvimos a respeito do nosso Salvador e essa mensagem pela ação do Espírito Santo produz fé, esperança e salvação. Somos inseridos na família da fé. Então, nesse sentido, no sentido vertical, no sentido passivo, somos receptores da graça de Deus, desse presente que Deus nos concede. Porém, quando pensamos na outra dimensão, dimensão horizontal, é uma dimensão ativa, onde estão ali presentes as nossas obras, as nossas ações, as nossas vocações, e elas estão colocadas diante do mundo. E é importante destacar que essa dimensão, as coisas que fazemos, diferentemente lá do contexto da Idade Média, da forma como pensavam, não vão fazer com que a gente ganhe pontos diante de Deus para merecer a salvação. Essa justiça ela está no sentido horizontal. Ela é importante para o meu próximo, ela é importante para a criação, ela é importante para as pessoas que estão ao nosso redor. Em outras palavras, essa justiça ativa, essa justiça horizontal, ela é importante para as pessoas que estão ao nosso redor. É aquilo que Deus nos colocou neste mundo para fazer em relação e amor ao nosso próximo. Quem sou eu? Quem é o ser humano? O que significa ser humano? Claramente aquele que vive nessas duas dimensões, nessa dimensão vertical e horizontal, na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. Mas é importante entender, distinguir, mas não separar, justamente para não fazer as obras serem necessárias para a salvação e nem, ao contrário, fazer com que a fé não necessite de obras. Justamente quando a gente entende o relacionamento e o significado desse nossa relação diante de Deus, diante do mundo, faz com que a gente entenda nosso papel como ser humano, como a forma como Deus nos criou. Eu quero finalizar com uma frase que eu acho que representa muito isso esses dois tipos de justiça. Olhos focados em Deus, pés firmados, enraizados na terra e braços estendidos em amor ao próximo, em cuidado com o próximo e com a criação. Esse foi o Drops Luterano aqui da Congregação Concórdia. Foi uma alegria ter você aqui conosco. Hoje nós iniciamos uma breve série de vídeos que vão falar sobre alguns paradoxos, algumas tensões que estão presentes dentro da teologia luterana. Espero que você goste, que tenha uma boa semana sob as bênçãos do bondoso Deus.